Você já se perguntou quantas crenças sobre a Bíblia, que tomamos como verdadeiras, nunca estiveram realmente nas Escrituras? É impressionante como algumas tradições populares ganharam força ao longo dos séculos, moldando a forma como enxergamos certos eventos e personagens bíblicos. No entanto, quando paramos para investigar a palavra de Deus, descobrimos que muitas dessas ideias não passam de interpretações equivocadas ou acréscimos culturais. Hoje, vamos desmistificar algumas dessas crenças e mergulhar na verdade bíblica. Ao longo deste estudo, vamos explorar 6 das tradições mais conhecidas que, apesar de amplamente aceitas, não têm respaldo direto na Bíblia. De histórias como o fruto proibido ser uma maçã, até as imagens tão comuns dos anjos com asas e auréolas, este será um convite para que você examine a palavra de Deus com um olhar renovado. Afinal, a Bíblia nos ensina em João, capítulo 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Se você deseja aprofundar sua relação com Deus e receber orações diárias por sua vida, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Fazemos parte de uma lista de intercessores comprometidos com cada pessoa que busca transformação espiritual. Clique no botão inscrever-se e junte-se a nós nessa jornada de fé e descoberta. Pronto para desvendar os mistérios da Bíblia? Vamos juntos. O fruto proibido não era uma maçã. Quando pensamos no Jardim do Éden, é quase inevitável imaginar Eva segurando uma maçã brilhante e suculenta. Essa imagem foi eternizada em pinturas, filmes e histórias ao longo dos séculos. Porém, a Bíblia nunca menciona que o fruto proibido era uma maçã. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, está escrito apenas que Eva tomou do fruto da árvore e comeu. Essa descrição genérica deixa claro que o foco da narrativa não está no tipo de fruto, mas na desobediência a Deus. A origem da associação entre a maçã e o pecado vem de uma tradução latina da Bíblia chamada Vulgata. Nesse texto, a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã, criando uma conexão simbólica que foi amplificada pela cultura ocidental. Artistas medievais e renascentistas ajudaram a fixar essa imagem na mente popular, mas ela não passa de uma interpretação cultural. O que importa mesmo é o simbolismo da escolha de Adão e Eva: confiar em Deus ou seguir seus próprios desejos. Curiosamente, estudiosos da Bíblia sugerem que o fruto poderia ter sido algo mais comum na região, como uma romã, um figo ou até mesmo uma tâmara. Mas no final das contas, o tipo de fruto é irrelevante para a mensagem central da história. O verdadeiro pecado foi a busca por sabedoria e poder independentes de Deus, um ato de rebeldia que trouxe graves consequências para toda a humanidade. Essa história nos ensina uma lição atemporal. É fácil ser atraído por aquilo que parece desejável aos olhos, mas a verdadeira sabedoria está em obedecer à palavra de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 19, nos lembra: "Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos." Vamos agora para a próxima revelação surpreendente. Os 3 reis magos, mito ou verdade? Quando pensamos na história do Natal, a imagem dos 3 reis magos seguindo a estrela de Belém é quase automática. Eles são retratados com coroas douradas montados em camelos levando ouro, incenso e mirra para o menino Jesus. Mas, surpreendentemente, a Bíblia nunca menciona que eram 3, nem que eram reis, e muito menos seus nomes. Esse detalhe é uma tradição popular que foi adicionada ao longo dos séculos. Em Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, lemos apenas que vieram magos do Oriente para adorar Jesus. A palavra magos, do grego magoi, refere-se a estudiosos, provavelmente astrônomos ou sábios da região da Pérsia ou Babilônia. A ideia de que eram reis surgiu de uma interpretação das profecias como a de Isaías, capítulo 60, que menciona reis trazendo presentes. Já o número 3 foi assumido por causa dos 3 tipos de presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Outro ponto interessante é que, quando os magos chegaram, Jesus já não estava na manjedoura. Mateus, capítulo 2, versículo 11,
Diz que eles entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Isso indica que a visita pode ter ocorrido meses ou até anos após o nascimento de Jesus. E os presentes que trouxeram têm um significado profundo. O ouro representava a realeza, o incenso simbolizava a divindade e a mirra apontava para o sacrifício de Jesus, já que era usada no embalsamento. Essa história nos ensina a importância de buscar Jesus com perseverança e fé, mesmo quando o caminho é longo e difícil. Os magos viajaram grandes distâncias, movidos pela fé em algo que nem compreendiam completamente. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, nos lembra: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos explorar agora mais uma tradição que não é exatamente como pensamos. Maria Madalena, a verdade por trás de sua história. Maria Madalena é uma das figuras mais fascinantes e mal compreendidas da Bíblia. Por séculos, ela foi erroneamente identificada como uma prostituta arrependida. No entanto, a Bíblia nunca menciona que ela tenha tido essa profissão. A confusão começou quando diferentes histórias foram combinadas ao longo dos séculos, criando um retrato impreciso de sua verdadeira identidade. Lucas, capítulo 8, versículo 2, nos revela que Maria Madalena foi libertada por Jesus de 7 demônios. Ela era uma mulher de Magdala, uma cidade próspera na margem do Mar da Galileia. Essa libertação marcou o início de uma transformação poderosa em sua vida, levando-a a se tornar uma seguidora fiel de Cristo. Porém, a associação dela com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas, capítulo 7, é um erro de interpretação comum. Maria Madalena esteve presente em momentos cruciais do ministério de Jesus. Ela foi uma das poucas pessoas a permanecer ao pé da cruz, como registrado em João, capítulo 19, versículo 25. Além disso, ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Em João, capítulo 20, versículos 17 e 18, lemos que Jesus confiou a ela a mensagem mais importante da história. Vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A história de Maria Madalena nos ensina sobre transformação e propósito. Ela não precisou de um título ou de um passado escandaloso para demonstrar a profundidade do que Deus pode fazer em uma vida entregue a Ele. Sua verdadeira história é um testemunho poderoso de que todos, independentemente de suas lutas, podem ser usados para algo maior. Vamos agora para outra tradição popular amplamente aceita, mas que precisa de mais investigação. O Natal em 25 de dezembro. A origem dessa celebração. O Natal é uma das celebrações mais queridas no mundo cristão. Mas você sabia que a Bíblia nunca menciona a data exata do nascimento de Jesus? A escolha do dia 25 de dezembro tem raízes mais históricas e culturais do que bíblicas. Ao analisarmos as Escrituras, encontramos pistas que indicam que Jesus provavelmente não nasceu nesta época do ano. Em Lucas, capítulo 2, versículo 8, lemos que pastores estavam no campo cuidando de seus rebanhos durante a noite. Esse detalhe é significativo porque na região da Judéia, os pastores não mantinham os rebanhos nos campos durante o inverno, devido ao frio intenso. Esse hábito sugere que o nascimento de Jesus pode ter ocorrido em outra estação, talvez entre março e outubro, quando o clima era mais ameno e adequado para pastoreio noturno. A data de 25 de dezembro foi escolhida pela Igreja no século IV para cristianizar uma festa pagã romana chamada Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível. Essa festa celebrava o solstício de inverno, um momento em que os dias começavam a ficar mais longos. A ideia era aproveitar essa data popular para introduzir o verdadeiro Sol da Justiça, Jesus Cristo, como simbolismo de luz vencendo as trevas. Embora a data do Natal tenha origens fora das Escrituras, ela ainda nos oferece uma oportunidade de refletir sobre o nascimento de Jesus e seu significado para a humanidade. O importante não é quando Jesus nasceu, mas o fato de que ele nasceu para trazer salvação ao mundo. Vamos agora explorar outro conceito muito difundido que precisa de uma visão mais apurada. A aparência física de Jesus
o que a Bíblia realmente diz. Ao longo da história, Jesus tem sido representado de várias maneiras, mas a maioria das imagens populares o mostra com cabelos longos, pele clara e olhos claros, semelhante a um europeu renascentista. No entanto, a Bíblia não fornece uma descrição física detalhada de Jesus. Essa ausência de detalhes é intrigante e, ao mesmo tempo, profundamente significativa. A única referência profética sobre a aparência de Jesus está em Isaías capítulo 53, versículo 2. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essa descrição sugere que Jesus não se destacou por sua aparência física, mas por sua presença e mensagem. Ele era um judeu do primeiro século, nascido no Oriente Médio, e provavelmente tinha características comuns para os homens daquela região, como pele mais escura e cabelos castanho escuros. Os retratos europeus de Jesus que conhecemos hoje foram influenciados pela arte renascentista. Artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci moldaram a imagem de Jesus com base nas características da cultura ocidental, criando uma versão idealizada que não corresponde ao contexto histórico e geográfico em que ele viveu. Essa falta de descrição detalhada nos ensina algo importante. A aparência de Jesus não é o foco de sua missão. O que importa é a mensagem de amor, redenção e esperança que ele trouxe ao mundo. Como diz Gálatas, capítulo 3, versículo 28, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vamos continuar explorando outras verdades que vão além das aparências. A evolução da imagem de Jesus ao longo da história. Ao longo dos séculos, a imagem de Jesus foi adaptada para refletir diferentes culturas e intenções religiosas. Durante o Renascimento, por exemplo, artistas europeus como Leonardo da Vinci e Michelangelo retrataram Jesus com traços ocidentais, como pele clara e cabelos castanhos, para ressoar com o público europeu da época. Essa representação influenciou profundamente a percepção mundial sobre a aparência de Cristo. Mais tarde, com a expansão missionária, a imagem de Jesus foi transformada para se alinhar às características locais de diferentes povos. Na África, ele foi retratado com tons de pele mais escuros, na Ásia, com traços orientais. Essas adaptações ajudaram as culturas a se conectar mais profundamente com a mensagem do Evangelho, mostrando um Salvador que se parecia com elas. No entanto, essas interpretações culturais também levantaram debates sobre a autenticidade da imagem de Jesus. Muitos estudiosos apontam que essas adaptações podem distorcer o significado universal de Cristo, desviando o foco de sua mensagem para sua aparência. O que realmente importa, como Paulo escreveu em Gálatas 3, capítulo 28, é que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa evolução da imagem de Jesus nos leva a refletir sobre a forma como representamos sua figura e o impacto que isso tem na forma como nos conectamos com ele. A verdadeira beleza de Cristo está em sua mensagem de redenção e em sua presença espiritual, não em traços físicos específicos. Os anjos com asas e auréolas, o que a Bíblia realmente revela. Quando pensamos em anjos, muitas vezes os imaginamos como seres celestiais com asas imponentes e auréolas brilhantes. Essa imagem é amplamente difundida pela arte e cultura popular. Mas será que reflete o que a Bíblia realmente ensina sobre esses mensageiros divinos? Na verdade, as Escrituras revelam algo bem diferente e, por vezes, surpreendente. Na maioria dos relatos bíblicos, os anjos aparecem como homens, comuns indistinguíveis das pessoas ao redor. Em Gênesis, capítulo 18, quando 3 anjos visitam Abraão, eles se apresentam de forma tão comum que ele os trata inicialmente como viajantes. Essa característica reforça o versículo em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Os únicos seres angelicais mencionados com asas são os querubins e serafins. Em Isaías, capítulo 6, versículo 2,
os serafins são descritos com 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Já os querubins aparecem no tabernáculo e no templo, simbolizando a presença de Deus, mas sem a imagem delicada e infantil que muitas vezes associamos a eles. Quanto às auréolas, essa ideia é completamente ausente na Bíblia e foi uma adição posterior da arte greco-romana. Os anjos bíblicos frequentemente causavam temor e reverência, como vemos em Lucas, capítulo 2, versículo 9, quando um anjo aparece aos pastores e tiveram grande temor. Eles não eram representações idealizadas, mas sim poderosos mensageiros de Deus, enviados para cumprir missões específicas. Entender essas descrições nos ajuda a perceber que o foco não está em sua aparência, mas em sua função divina. Agora vamos desmistificar outras crenças populares. A influência da cultura na interpretação das Escrituras. Ao longo dos séculos, a cultura desempenhou um papel significativo na forma como interpretamos e representamos os eventos bíblicos. Muitos conceitos que hoje associamos à Bíblia foram, na verdade, moldados por influências artísticas, políticas e culturais. Essa interação entre fé e tradição pode levar a distorções que mascaram o verdadeiro significado das Escrituras. Por exemplo, a imagem dos anjos com asas e auréolas não vem diretamente da Bíblia, mas das representações da arte greco-romana e medieval. A cultura europeia medieval acrescentou detalhes como vestes brancas e auréolas para simbolizar pureza e santidade. Isso não apenas moldou nossa imaginação coletiva, mas também criou expectativas visuais que se afastam das descrições bíblicas. Outro exemplo está na interpretação do nascimento de Jesus. A data de 25 de dezembro foi adotada estrategicamente pela Igreja para substituir celebrações pagãs, como o Sol Invictus, no Império Romano. Enquanto o nascimento de Cristo é um evento central para os cristãos, a escolha da data reflete uma tentativa de contextualizar a fé em uma cultura predominante, em vez de seguir um registro bíblico direto. Reconhecer essas influências culturais nos ajuda a separar a verdade bíblica das tradições humanas. É um convite a nos aprofundarmos na palavra de Deus com discernimento, buscando compreender sua mensagem em seu contexto original. Como diz João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A linha que separa tradições culturais da verdade bíblica pode ser mais tênue do que imaginamos. Muitas crenças populares que associamos à Bíblia não têm origem nas Escrituras, mas em interpretações e práticas desenvolvidas ao longo dos séculos. Identificar essas diferenças é essencial para aprofundarmos nossa fé e alinharmos nossas vidas com a palavra de Deus. Por exemplo, o hábito de representar Maria Madalena como uma prostituta arrependida foi consolidado por séculos, mesmo sem base bíblica. Essa interpretação foi resultado da junção de diferentes relatos de mulheres na Bíblia, promovida por líderes religiosos na Idade Média. Porém, a verdadeira história de Maria Madalena, conforme os evangelhos, revela uma mulher libertada por Jesus e que desempenhou um papel fundamental como testemunha de sua ressurreição. Outro exemplo são as práticas natalinas modernas, como o uso de presépios e árvores de Natal. Embora belas e simbólicas, muitas dessas tradições não têm raízes bíblicas diretas. Elas foram incorporadas ao cristianismo para enriquecer as celebrações. Mas é importante lembrar que o nascimento de Jesus é muito mais do que uma data ou um símbolo. Ele representa a chegada do Salvador ao mundo. Entender os limites entre tradição e verdade não significa rejeitar tradições, mas sim abordá-las com discernimento. Podemos valorizar símbolos e práticas culturais, mas é essencial que eles não substituam o estudo das Escrituras. Como nos exorta o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, cuidem que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. Agora vamos nos conectar com o nosso Criador. Feche seus olhos e repita comigo as palavras a seguir. Senhor Todo-Poderoso, Pai das luzes, nós te agradecemos pela tua palavra que ilumina nossos caminhos
e dissipa as trevas das falsas crenças. Senhor, ajuda-nos a discernir a verdade em meio às tradições e interpretações humanas. Dá-nos um coração humilde e ensinável, para que possamos sempre buscar a Tua vontade e não sermos confundidos pelo que não vem de Ti. Pai, queremos viver uma fé genuína, ancorada nas Escrituras e fortalecida pelo Teu Espírito Santo. Ensina-nos a questionar com sabedoria e a buscar respostas em Tua palavra, sem nos desviarmos para atalhos ou enganos. Ajuda-nos a compartilhar a verdade com amor, para que outros possam conhecer a liberdade que só o Senhor pode dar. Senhor, pedimos que nos guardes do orgulho e da presunção de sabermos tudo, que possamos sempre nos render à Tua soberania e reconhecer que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua verdade e que possamos ser luz neste mundo, testemunhando o Teu amor e a Tua graça em todas as situações. Obrigado, Senhor, por nos dar a chance de crescer em conhecimento e graça. Fortalece-nos para viver conforme o exemplo de Cristo, que é a verdade encarnada. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Ao longo deste vídeo, exploramos como a tradição muitas vezes se mistura à verdade bíblica, criando conceitos que podem nos afastar da essência das Escrituras. Mas agora você tem a oportunidade de viver uma fé mais sólida, baseada naquilo que Deus realmente revelou. Pergunte-se: quais tradições na minha vida precisam ser reavaliadas à luz da palavra de Deus? Deixe nos comentários a frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você escreve isso, está declarando o desejo de viver pela verdade divina e não pelas suposições humanas. Essa atitude demonstra que você está buscando crescer em fé e conhecimento. Se este conteúdo impactou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Que Deus abençoe sua vida e a de sua família abundantemente. Nos vemos no próximo vídeo.